Então hoje nós já estamos no 6º dia da nossa novena, não? Novena a Nossa Senhora dos Navegantes. Nós estamos fazendo uma caminhada de espiritualidade, não? E a espiritualidade é fundamental para a nossa vida, não? Se tirar de nós o espírito, nós estamos mortos, não? Então a espiritualidade é o que dá vida, é o que nos move, nos movimenta, nos coloca na caminhada, não? Então estamos fazendo uma caminhada de espiritualidade, estamos procurando estar mais conforme o Espírito Santo de Deus, para nos deixar guiar por Ele e assim nós vivermos bem a nossa vida, cumprindo a missão de construir o reino de Deus. Então nós escolhemos como tema, em geral, para a nossa novena deste ano, de acordo com o tema da campanha da fraternidade, com a Mãe de Jesus na prática da compaixão aos necessitados. E no primeiro dia da novena, na festa do Bom Jesus, da transfiguração do Senhor, nós vimos então compaixão que transfigura a nossa realidade, não? Mudar essa realidade. Como é que nós vamos mudar essa realidade para fazer acontecer o reinado de Deus? Não? Segundo dia, nós vimos com Nossa Senhora dos Navegantes assumir a cruz com Jesus. É o apelo de Jesus aos discípulos: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, não? E depois, o terceiro dia, com Nossa Senhora dos Navegantes, a fé que remove montanhas. Então a fé, acreditar em Jesus, na proposta de Jesus, acreditar que é possível nós mudarmos este mundo, transfigurá-lo, não? No quarto dia, com Nossa Senhora dos Navegantes, enfrentar a agitação das ondas do mar da vida, não? Jesus pede que os discípulos façam a travessia, não? E vão para outra margem, saiam de si mesmo, do egoísmo, e Nossa Senhora dos Navegantes quer nos ajudar, né? A enfrentar nosso individualismo, nosso egoísmo e ir ao encontro dos necessitados, cheios de compaixão, não? No quinto dia, Nossa Senhora dos Navegantes, com ela produzir os frutos que geram vida nova. Então fazer acontecer frutos, né? Gerar frutos que ajudam a vida, não? E hoje, então, nosso tema é, com Nossa Senhora dos Navegantes, aprendemos a acolher os pequeninos. Então, todos esses temas estão de acordo com o Evangelho de cada dia, não? Que a liturgia apresenta para nós. E de cada texto do Evangelho, nós vamos aprendendo a fazer a caminhada de espiritualidade com Nossa Senhora dos Navegantes, com a Mãe de Jesus, com aquela que acompanhou Jesus até o Calvário, até a cruz, e assumindo a sua missão de mãe. Assim nós também vamos assumindo a nossa missão e com toda a confiança, acreditando que de fato nós podemos fazer acontecer o reino de Deus em nosso meio. A proposta de Jesus hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, Neste capítulo, Mateus apresenta Jesus fazendo o sermão da comunidade. Então é na comunidade que nós temos condições de fazer acontecer o reino de Deus. Na comunidade é que nós podemos vivenciar a proposta do Evangelho e fazer com que o reinado de Deus aconteça, não? E para viver em comunidade, nós não podemos deixar de lado ninguém. A comunidade deve ser acolhedora, a comunidade deve ter compaixão, a comunidade deve acolher os pequeninos. Os discípulos perguntam para Jesus no Evangelho de hoje: quem é o maior?
Jesus pegou uma criança e disse: olha, tem que ser como as crianças, senão não faz acontecer o reino de Deus. Tem que acolher as crianças, os pequeninos. Crianças, pequeninos no Evangelho quer dizer todos os marginalizados, todos aqueles que dependem, né, de cuidados, de atenção. A criança não vai sobreviver por conta própria, ela precisa que a mãe lhe dê carinho, que a mãe lhe acolha nos braços, que a mãe a alimente, que o pai faça a sua obrigação de pai para ajudar a criança a crescer. Criança representa no Evangelho todos os marginalizados, aqueles que não têm renda, que precisam então que a comunidade lhe ajude para que não passe necessidade, aqueles que estão doentes, né, que precisam de um apoio, de um carinho, de uma atenção especial para superar a doença, aqueles que são idosos, que às vezes são desprezados, ficam à margem, então não pode ficar. Jesus diz: quem quer ser o maior tem que acolher os pequeninos, tem que acolher aqueles que estão precisando do nosso apoio, da nossa ajuda. Então, por isso, nesta nossa caminhada de espiritualidade, nós vamos aprendendo com Jesus e sabendo que a mãe de Jesus acompanhou Jesus. Então, com Nossa Senhora dos Navegantes, nós vamos acompanhando Jesus e aprendendo dos seus ensinamentos, a construir o reino de Deus, a viver essa proposta de espiritualidade que nos ajuda. Hoje a proposta é esta, é a comunidade. Na comunidade nós vamos viver a unidade, a fraternidade, a solidariedade, a partilha, e assim nós vamos garantir que ninguém passe necessidade, e ninguém fique abandonado e desprezado. E assim o pai fica satisfeito, fica contente. Nenhum pai quer ver um filho desprezado, abandonado, mas o pai quer ver todos os filhos. Não importa se o filho às vezes é meio desviado, meio desatento, mas o pai dá mais atenção às vezes para esse filho, porque esse é que precisa de mais cuidado, de mais atenção. E assim nós também vamos fazer na comunidade tudo que está ao nosso alcance para que Deus Pai possa estar contente conosco, com a nossa comunidade, e assim aconteça aqui entre nós o reino de Deus. Então não vamos esquecer dessa proposta do Evangelho, Viver a vida de comunidade é nós fazer esse gesto que Jesus nos ensina, Jesus ainda alerta para nós, Ele diz: cada um desses pequeninos tem um anjo que está lá perto de Deus. Quer dizer, em outras palavras, tudo que nós fizermos a esses pequeninos, se nós desprezamos, se nós maltratamos, se nós xingamos os que vêm à nossa porta, os marginalizados, o anjo dele está lá falando para Deus. O que nós estamos fazendo com os filhos de Deus que estão sofrendo aqui neste mundo. E então, por isso, é o alerta de Jesus. Não vamos esquecer de socorrer aqueles que precisam de nossa ajuda e de nosso apoio, construindo uma comunidade unida e fraterna. Não seguirmos a lógica do sistema capitalista, que exclui, que não se importa que morra mais de 100 mil pessoas, que não se importa que muita gente passe necessidade, quer fortalecer o sistema financeiro, os banqueiros e tudo mais, para enriquecer ainda mais aqueles que já não precisam mais de ajuda, de proteção nenhuma. E deixando de lado o povo, que precisa e que necessita dos cuidados, das atenções. Então vamos seguir sim a lógica de Jesus Cristo, a lógica do Evangelho, a lógica de Deus, que é a lógica da compaixão, que é a lógica do amor, da solidariedade, da fraternidade na comunidade. E é assim que nós vamos participar do reino de Deus, ter a vida nele mesmo.
Nós ouvimos na primeira leitura do profeta Ezequiel, o profeta tendo uma visão, recebendo um rolo, fala, né, que estava escrito dos dois lados, salmos, hinos, cânticos, né, e quer dizer, o rolo que continha a palavra de Deus. E Deus, então, conforme a visão que o profeta tem, pede que o profeta coma aquele rolo, quer dizer, mastigue e engula a palavra de Deus. E aí no final do texto, Deus envia o profeta. Agora você vai à casa de Israel e anuncia para eles essa palavra de Deus. Então assim, que nós também como profeta possamos mastigar, engolir, quer dizer, fazer a palavra de Deus chegar no nosso coração e nós vivenciá-la, colocá-la em prática. É o apelo, o pedido de Deus para nós nesta noite, nesta celebração de hoje, no 6º dia da novena de Nossa Senhora dos Navegantes. Que ela nos ajude e nos dê força para vivermos esta espiritualidade que vem da sua devoção.